18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, segunda-feira, 19 de abril de 2021. Hoje é o dia do índio. Boa noite, Karime Leão. Salve, salve, muito boa noite. Afinal de contas, é nosso dia, somos todos parentes. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. E no 18 horas de hoje, mais um fim de semana com aglomeração e festas clandestinas aqui na capital, aqui em Manaus. Teve até apreensão de barco com mais de 900 pessoas a bordo. CPI da pandemia no Senado. Vamos falar também sobre as críticas que envolvem a indicação do senador Omar Aziz como presidente e de Renan Calheiros como relator da CPI. Olha, e ainda hoje, depoimento de servidora da saúde afirma que o governo esperou até que pessoas morressem dentro das ambulâncias para começar a transferir os pacientes com Covid-19 a outros estados. E na entrevista do dia, vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas, que pediu na Justiça prazo para a Assembleia começar a analisar os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima. Essas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, as principais notícias do dia para você ficar bem informado nessa segunda-feira aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, Manaus teve um final de semana típico de pós-pandemia, como se já não estivéssemos mais no meio de uma pandemia. A aglomeração foi o que não faltou na nossa cidade. Bares lotados, barcos superlotados, muitas festas clandestinas, tudo como se não tivéssemos vivendo aí, né, nessa crise toda aí de pandemia. A maioria esquece que o nosso estado foi o local mais afetado no mundo pela Covid-19. No mundo, temos ainda a maior taxa de mortes por milhão de habitantes do planeta e que ainda estamos sob ameaça de uma possível terceira onda. Carlão, infelizmente, essa é a realidade. A maioria vive como se estivesse tudo liberado, que tudo está permitido, desobedecendo as regras sanitárias, como se o novo coronavírus não estivesse mais circulando. Um barco fazendo recreio com mais de 900 pessoas foi detido quando se preparava para zarpar aqui do Porto de Manaus. Entre a noite da entre a noite da última sexta-feira, dia 16, e a madrugada deste domingo, dia 18, as equipes da Central Integrada de Fiscalização interditaram 4 estabelecimentos e encerraram a atividade de outros 11, por descumprimento do decreto governamental com medidas de prevenção à Covid-19. Ao todo, 38 estabelecimentos foram vistoriados aqui em Manaus. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação dos fiscais e traz pra gente agora um balanço desse final de semana. Vamos conferir. Um barco superlotado foi impedido de sair neste domingo na Balsa Amarela, no Porto da Manaus Moderna. Ao todo, dentro do barco Ana Caroline 2, estavam mais de 450 pessoas e mais ou menos outras 350 pessoas estavam do lado de fora esperando a sua vez para entrar na embarcação para uma festa que seria realizada até a Praia do Tupé. Fiscais da Arcepan, agência reguladora dos serviços públicos e delegados e contratados do Estado do Amazonas, e da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado e também da Central Integrada de Fiscalização estiveram no local para realizar uma vistoria na embarcação. Segundo o diretor-presidente da Arcepan, João Rufino, os responsáveis pelo barco ainda tentaram enganar as equipes. Uma superlotação, as pessoas aglomeradas, não só embarcadas, mas pessoas que estavam embarcando, né? Na verdade, acreditamos que a embarcação, se saísse, se não houvesse a nossa ação de fiscalização, né, sairia ali com 800 a 900 pessoas, né? Praticamente o dobro da capacidade e da alimentação de 50% que a embarcação precisa observar para continuar, para fazer o seu projeto. Eles alegaram que apresentaram uma lista de passageiros, né, com um número de 450 pessoas, que seria os 50% da capacidade total da embarcação, mas
mas a gente acredita que essa lista ela não refletia a realidade do que estava lá, do que nós presenciamos, né? De fato, muita gente aglomerada. Segundo Antônio Júnior, fiscal da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a festa na praia contaria com som ao vivo e bandas de forró e pagode. Percebendo, constatando essa aglomeração e o distanciamento mínimo de 1,5 metro não respeitado, nós autuamos o dono da embarcação e conduzimos os dois junto com a Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Ambiental e a Rocan, nós conduzimos aqui para o primeiro dia para fazer o TCO. Dentro do barco tinha aproximadamente 400 a 450 pessoas e fora do barco, na Balsa Amarela, tinha aproximadamente de 300 a 350 pessoas. Todas embarcaram neste barco, na Caroline 2, e iriam ter destino à Praia do Tupé. Sim, a gerente de administrativo do barco e o organizador da festa foram detidos e encaminhados para o primeiro dia. Entre a noite da última sexta-feira e a madrugada deste domingo, as equipes da Central Integrada de Fiscalização interditaram 4 estabelecimentos e encerraram atividades de outros 11 por descumprimento do decreto. Ao todo, 38 estabelecimentos comerciais foram vistoriados em Manaus pela CIF neste fim de semana. Um dos maiores pontos de aglomeração foram nos bares no entorno da Praça da Saudade, no centro de Manaus, onde haviam mais de 300 pessoas, todas sem máscara e sem distanciamento social. Lembrando que eventos seguem proibidos em todo o Amazonas em cumprimento do decreto do governo do estado com o intuito de conter o avanço do novo coronavírus. Até este domingo, mais de 12.300 amazonenses perderam a vida aqui no estado vítimas da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Isso tudo é quase que inacreditável. É um total desprezo à vida, né? Uma irresponsabilidade absurda. Aglomerar nesse momento cria, gente, as condições para o vírus circular e, consequentemente, para o Amazonas enfrentar uma terceira onda. E sem a ajuda da população, tudo fica mais difícil de se controlar. Carimilhão, e para complicar ainda mais um pouco, para piorar ainda mais um pouco, aí a vacinação está muito lenta aqui no nosso estado, infelizmente. Para se ter uma ideia, até às 5 da tarde de hoje, apenas 4,66% da população do estado havia recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Pode-se dizer ainda que está imunizado, ok? Mas mesmo quem recebeu as 2 doses deve manter aí as medidas de prevenção, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento social e higienizando aí as mãos sempre que possível com água e sabão. Ou seja, Karime, o procedimento padrão que a gente vem divulgando aqui desde o início dessa pandemia. Agora quero ressaltar aqui, presta bem atenção, que vale lembrar que o nosso sistema público de saúde continua ineficiente, caótico, que Manaus enfrentou colapso na primeira e na segunda onda e que não podemos enfrentar uma terceira onda no espaço tão curto. Os equipamentos hospitalares não conseguiram se reerguer, né? Não houve investimento suficiente para isso até, né? Os profissionais de saúde também estão exaustos. A Covid matou mais de 12 mil pessoas, 12 mil famílias estão de luto só aqui no nosso estado, aqui no Amazonas. E não é justo que se façam aglomerações irresponsáveis desta maneira, que baixem a guarda na proteção contra o vírus. O Amazonas e a nossa gente já sofreu muito, todos merecemos respeito. Você está ouvindo 18 horas. A Prefeitura de Manaus antecipou para hoje o início da vacinação da segunda dose da AstraZeneca para os idosos acima de 63 anos agora que tomaram a primeira dose em janeiro e fevereiro. A vacinação vai acontecer até sábado, atenção, dia 24, hein? E todos os postos instalados pela Secretaria Municipal de Saúde vão estar atendendo, Karine. Exato, Carlão. O calendário de vacinação vai ser correspondente ao dia em que o idoso se vacinou no início da campanha. Quem se vacinou em 29 de janeiro foi convocado para tomar a segunda dose hoje. Os idosos vacinados no dia 30 de janeiro terão vez amanhã, dia 20. Quem tomou no dia 31 de janeiro está agendado para receber a segunda dose na quarta-feira, dia 21. Já os vacinados nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro vão ser imunizados nos dias 22, 23 e 24 deste mês, ainda em abril, respectivamente. A tabela
A completa com as datas, assim como locais e horários de vacinação, estão no site imuniza.manaus.am.gov.br. E presta atenção agora, é importante que todos que tomaram a primeira dose tomem a segunda dose. É importante, tem que tomar para completar, para garantir a imunidade considerada satisfatória. Só uma dose não é suficiente, então tem que tomar a segunda. Leve seu pai, seu parente, vamos fazer aí um grande movimento pela vacinação. 18 horas. Política. E na política não se fala outra coisa, realmente não se fala mesmo, Carimilhão. É o assunto da hora, é a CPI da Covid do Senado, onde dois senadores do Amazonas são integrantes. Amanhã deve acontecer aí a primeira reunião da comissão, quando o senador Omar Aziz, que é do PSD, deve ser confirmado como presidente da CPI e o senador Renan Calheiros será o relator. O senador Omar Aziz vem recebendo críticas nos meios de comunicação por não ter um perfil para presidir a comissão que vai investigar denúncias de irregularidades no combate à pandemia, especialmente envolvendo o governo Bolsonaro. Em várias reportagens, Omar é lembrado como senador envolvido nos escândalos da Maus Caminhos, que desviou mais de 200 milhões de reais da saúde pública do Amazonas e que familiares do senador foram presos, acusados de envolvimento na organização criminosa que fez os desvios. Bom, e é claro que essa composição não agradou ao Comitê de Combate à Corrupção aqui no estado do Amazonas. Tanto o presidente Omar Aziz quanto o relator Renan Calheiros são suspeitos para investigar possível desvio de dinheiro público na pandemia, como explica a repórter Odineia Araújo. A composição da CPI da Covid-19 no Senado, com a presidência do senador Omar Aziz, um aliado do governador Wilson Lima e do governo federal, não tem sido bem vista por entidade civil de combate à corrupção no Amazonas e pessoas públicas. Tão logo soube da indicação do senador Omar Aziz para integrar a equipe de investigação, o ex-vereador Chico Preto, do Democrata Cristão, publicou em seu Twitter que o senador Omar Aziz, investigando o possível desvio de dinheiro da saúde na pandemia, era o mesmo que ver a banana comendo o macaco. Ao 18 horas, Chico Preto explicou. A indicação do senador Omar Aziz para presidir a CPI da Covid é piada pronta e de mau gosto, pois quem é investigado por desvios na saúde não pode investigar desvios na saúde. Além de problema na presidência da CPI da Covid, a Comissão Parlamentar do Senado também tem questão na relatoria. É que o relator, o senador Renan Calheiros, também é considerado suspeito para o cargo, já que o filho dele, o governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, um dos investigados da CPI, é suspeito de desvio de dinheiro na pandemia. Para o presidente do Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas, Carlos Santiago, a presidência da CPI é um paradoxo. O senador Omar Aziz, na presidência, pode tentar usar a investigação no Amazonas para salvar sua carreira política, mas corre o risco de trazer aos holofotes denúncias envolvendo não apenas ele, mas também toda a sua família. O senador Omar Aziz quer encontrar uma luz no fim do túnel para salvar a sua carreira política. Por isso, ele quer tanto os holofotes da CPI da pandemia. Mas esses holofotes podem também expor escândalos envolvendo Omar e membros de sua família. É uma CPI que ele pode entrar grande e sair pequeno, ou crescer eleitoralmente. Vai depender dos caminhos e dos trabalhos da comissão. De acordo com Carlos Santiago, o comitê vai pressionar para que tudo seja denunciado e apurado, até porque o senador Omar Aziz é aliado político do governador Wilson Lima, tanto que em setembro do ano passado exaltou o esforço e a vontade de Wilson Lima em acertar os rumos da pandemia. Em março desse ano, surgiu a informação de que o Wilson Lima pretende sair do PSDC para entrar no mesmo partido de Omar Aziz, o PSD. Ainda em março, inclusive, após assumir vaga de suplente na Assembleia Legislativa, a mulher de Omar Aziz, Nejme Aziz, apareceu ao lado do governador Wilson Lima, entregando cestas básicas a organizações não governamentais. O Wilson Lima é aliado político do presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar aliados no comando da CPI para ter alguma influência. Omar Aziz, inclusive, chegou a defender o adiamento da CPI e já adotou posições favoráveis a Bolsonaro em outros momentos. Mas em entrevista
entrevista a uma emissora de rádio nacional, Omar Aziz garantiu que a CPI do Covid não vai acabar em pizza. Nós não temos como terminar em pizza, porque a prova maior que não dá para terminar em pizza são 373 mil mortes no Brasil. Como é que a gente vai terminar uma CPI em pizza se 26% dos óbitos no Brasil, no estado do mundo, estão no Brasil? É impossível. É impossível. Nós temos que saber o que nós erramos para que a gente possa poupar vidas. Então, Milton, essa CPI é totalmente diferente das outras. Como presidente da CPI, Omar Aziz será responsável por determinar o ritmo que a investigação deve avançar e o que será votado nas reuniões. Odneia Araújo para o 18 horas. E ainda sobre a CPI, ainda sobre o assunto, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da área de saúde do Amazonas critica a escolha de Omar Aziz na presidência da CPI da Covid-19 no Senado e teme que a investigação acabe em pizza, principalmente aqui no Amazonas. Karime, de acordo aí com o sindicato, o senador Omar Aziz é investigado por desvio de dinheiro para a saúde do Amazonas e isso o descredencia para investigar possível corrupção na saúde durante a pandemia. Vamos acompanhar os detalhes agora sobre o assunto com a repórter Odneia Araújo. A indicação do senador Omar Aziz, PSD Amazonas, para a presidência da CPI da pandemia no Senado não foi bem aceita por entidade que representa trabalhadores da saúde no Amazonas. O motivo principal é que Omar Aziz foi alvo da Operação Maus Caminhos do Ministério Público Federal, deflagrada em 2016. O objeto principal dessa investigação foi o desvio de 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos firmados com o governo do Amazonas na gestão de Omar Aziz. De acordo com a investigação, há suspeita de que o senador recebia propina de R$500 mil a cada pagamento efetuado por esses contratos. A operação teve uma série de desdobramentos que resultaram na prisão da mulher do senador, a hoje deputada estadual Nejmi Aziz, e 3 irmãos dele, Murad Aziz, Mansur Aziz e Amin Aziz. A investigação contra Omar Aziz atualmente está na Justiça Federal do Amazonas, mas ainda não há decisão no processo. A suspeita de envolvimento de Omar Aziz em esquema de desvio de dinheiro na saúde do Estado, na avaliação de entidade sindical, o descredencia para investigar o mau uso de recursos públicos na pandemia, pelo menos na avaliação da presidente do Sindsaúde, que é o sindicato que representa os trabalhadores da saúde pública no Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro. A gente fica até decepcionado com esse tipo de atitude, né? Nós sabemos que o ex-governador e o atual senador Omar Aziz não é a pessoa adequada para estar à frente dessa CPI. Então, nós, como Sindsaúde, a gente é totalmente contra esse nome, né? Para ser o presidente da CPI do Covid. Nós temos que colocar pessoas sérias. O ex-governador e o atual senador, Omar Aziz, ele é até investigado na Maus Caminhos. A primeira reunião da CPI da Covid deve acontecer na quinta-feira. Será também a primeira sessão que acontecerá de forma presencial no Senado. A comissão vai ter a participação de pesquisadores e especialistas para indicar o que deveria ser feito em cada questão encontrada. O primeiro a ser ouvido, segundo Omar Aziz, deve ser o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Odneia Araújo para o 18 horas. O que a gente tem que prestar muita atenção nesta situação toda é que o instrumento da CPI é importantíssimo para corrigir erros, propor alternativas, apurar responsabilidades, punir os responsáveis por erros que trouxeram prejuízos para a população e para a nação. Não podemos desacreditar um instrumento tão importante priorizando a politicagem. As ações governamentais contra a pandemia precisam ser investigadas, sim, mas por pessoas com passado limpo, que não tenham amarras e que realmente possam acrescentar. Karime, continuando, ainda falando sobre esse assunto, o autor do requerimento que inclui estados e municípios na CPI da Covid, que é o senador Eduardo Girão do Podemos, lá do Ceará, disse que se a sociedade não reagir, detalhem, se a sociedade não reagir, a CPI vai blindar, sim, governadores e prefeitos e, é claro, pode acabar em pizza. E mesmo sem apoio e com acordo já firmado entre os
parlamentares. Eduardo Girão se lançou candidato à presidência da comissão e agora é concorrente de Omar Aziz. A repórter Júlia Gomes explica essa situação pra gente. Vamos conferir. Concorrente do senador Omar Aziz, do PSD, à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, disse em suas redes sociais que se a sociedade não reagir, a CPI vai blindar governadores e prefeitos que receberam bilhões de verbas federais para enfrentamento à Covid-19. Segundo ele, casos de desvios precisam ser apurados e o comando da comissão precisa ter isenção e independência para investigar a todos de forma imparcial, pois é isso que a sociedade espera. No momento como esse, que existe tanta expectativa das pessoas, né? Ao mesmo tempo dor, sofrimento por causa da questão da saúde pública, da pandemia, desemprego, fome, mas se vai fazer uma CPI, que não vire pizza para alguns, né? E pelo caminhar da carruagem, com todo respeito a quem pensa diferente, pelas declarações de alguns colegas que estão nessa comissão, a coisa já está julgada, né? E para outros virando pizza. O senador Eduardo Girão anunciou que na sessão da próxima quinta-feira, dia 22, lançará a sua candidatura à presidência da CPI da Covid-19. Com isso, vai haver uma disputa pelo cargo, já que um acordo envolvendo 6 dos 11 integrantes titulares foi fechado em torno do nome do senador Omar Aziz. Girão passou o domingo e também esta segunda-feira se articulando para garantir a presidência da comissão. Lembrando que ele foi o autor do requerimento para que a comissão investigasse governadores e prefeitos, e não só o governo federal. Ele conseguiu coletar 45 assinaturas e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou que a CPI também envolvesse repasses de verbas federais para estados e municípios. Com isso, Eduardo Girão se colocou na disputa. Nós queremos que a verdade venha à tona para todo mundo, não apenas para uma parte, não para blindar uma parte. Então tem que investigar, tem governo federal, vamos chamar os ex-ministros da saúde desde o início, né, por ordem cronológica, vamos averiguar tudo que aconteceu no Amazonas, que é o fato determinado da CPI do senador, do pedido, do requerimento do senador Randolph, que teve 32 assinaturas. O nosso pedido teve 45 assinaturas, 13 a mais do que o do senador Randolph. E o nosso pedido mais amplo, além de investigar o governo federal, a União, que se investigue também estados e municípios que receberam essas dezenas, centenas de bilhões de reais de verbas federais. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, depoimento de servidora da saúde afirma que o governo esperou até que pessoas morressem dentro das ambulâncias para começar a transferir os pacientes com Covid-19 a outros estados. É daqui a pouco e eu espero você. Mix. Bom, e a semana começou debaixo de muita chuva, hein? Vamos conferir aí a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a chuva deve continuar, viu? A previsão é de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 75%, podendo chegar até a 100%. 6h29, boa noite. Mix. Olha, a crise na saúde pública do Amazonas vivida em janeiro deste ano voltou a estampar páginas no noticiário nacional. Isso porque o jornal O Globo teve acesso com exclusividade a um depoimento de uma servidora do Ministério da Saúde que detalhou para o Ministério Público Federal a atuação do governo federal na crise de Manaus. No depoimento, a servidora afirmou que o Ministério da Saúde e o governo do Amazonas esperaram que houvesse mortes nas ambulâncias por falta de leitos e a falta de oxigênio para poder começar a mandar pacientes com Covid-19 a outros estados. Vamos conferir agora os detalhes desta denúncia na reportagem de Júlia Gomes.
As informações foram publicadas pelo jornal Globo, que teve acesso com exclusividade ao depoimento da servidora Paula Eliazar, que fez parte da comitiva enviada pelo Ministério da Saúde a Manaus às vésperas do colapso no sistema de saúde do Amazonas, no início deste ano. Ao Ministério Público Federal, que investiga a possível omissão dos governos federal e estadual durante a crise em Manaus, a servidora disse que em uma reunião entre integrantes do governo do Amazonas e do Ministério da Saúde, se discutiu a possibilidade de transferir pacientes com a Covid-19 para outros estados ainda no dia 12 de janeiro, 2 dias antes do sistema de saúde local entrar em colapso pela falta de leitos e de oxigênio hospitalar. Que na ata da reunião, a indicação foi que essa decisão só seria tomada em situação extremamente crítica. No depoimento, os procuradores questionaram Paula Eliazar sobre o motivo do Ministério da Saúde e o governo do Amazonas ter esperado o colapso do dia 14 para só então iniciar as transferências e o que significava a expressão situação extremamente crítica, contida na ata da reunião. Em sua resposta, Paula disse que essa situação seria aquela em que houvesse pacientes morrendo em ambulâncias, falta de leitos e colapso de oxigênio. Ainda em seu depoimento, Paula Eliazar afirmou que em visita ao hospital 28 de agosto, no dia 8 de janeiro, antes do colapso de oxigênio, notou que havia vazamento na tubulação de oxigênio e informou sobre o problema. A servidora do Ministério da Saúde prestou depoimento ao Ministério Público Federal na condição de testemunha. Ela foi uma das primeiras integrantes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde a chegar a Manaus no início de janeiro para avaliar a situação no local. Ela era subordinada ao então secretário de Atenção Especializada em Saúde, o coronel Luiz Antônio Franco Duarte, levado para a pasta pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e responsável pelas transferências. Ele e Pazuello fazem parte do grupo de 6 pessoas processadas na última quarta-feira pelo MPF por improbidade administrativa na condução da crise de saúde no Amazonas. Para o jornal o Globo, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas respondeu que a operação de transferência se iniciou apenas em 15 de janeiro devido à sua complexidade. Argumentou ainda a necessidade de confirmação dos leitos e triagem dos pacientes antes de efetivar a medida, bem como montagem de aeronave com os insumos necessários e equipe. A reportagem do 18 Horas tentou informações com a SES, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. Júlia Gomes para o 18 Horas. Bom, pois bem, nós recebemos uma nota da Secretaria Estadual de Saúde que diz o seguinte: o plano de transferir pacientes para outros estados sempre foi uma das opções de contingência do Gabinete de Crise Integrado, que envolveu os 3 níveis de governo e foi startado, ou seja, começou tão logo se tomou conhecimento do colapso iminente de oxigênio no dia 13 de abril. 18 horas. Entrevista do dia. Sobre as irregularidades e denúncias de corrupção no governo Wilson Lima durante a pandemia de Covid-19, a Assembleia Legislativa do Estado continua ignorando tudo, colocando tudo para debaixo do tapete e engavetando os pedidos de impeachment do governador e do vice Carlos Almeida. E essa postura da Assembleia levou o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, a entrar com um mandado no Tribunal de Justiça do Amazonas para que a Justiça estabeleça um prazo ou que determine ao presidente da Casa, o deputado Roberto Cidade do PV, que dê início ao processo de análise dos diversos pedidos de impeachment que se encontram protocolados na Casa. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas na entrevista do dia. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de levar informação à sociedade. Veja bem. Sim. Fale. Não, imagina, conclua. Olha bem, o nosso objetivo é simplesmente de pedir, através da justiça, aquilo que no regimento interno da casa é omisso. Então, esse pedido de injunção, mandato de injunção, é simplesmente pela omissão do regimento da casa em relação aos pedidos de impeachment ao governador. Nós temos ali mais de 15 pedidos, onde várias entidades da organização civil entraram com pedido de impeachment. O presidente entrou, ele disse que ia mandar para a Procuradoria analisar e até hoje o silêncio paira sobre a Assembleia.
Então, o nosso pedido simplesmente vai de encontro ao desejo da sociedade. É pedindo para que o judiciário peça uma providência ao presidente, já que a legislação é omissa, para que ele diga quando é que ele vai fazer a admissibilidade ou não dos pedidos de impeachment do governador. Deputada, porque tudo indica que a Assembleia está blindando o governador ou não vai desengavetar, né, os cerca de 10 pedidos de impeachment contra ele, não é isso? Parece que ele está sendo blindado ali. Existe uma defesa oculta aí, que temos que deixar isso bem claro, que a base do governo, que é muito grande, vem defendendo o governo dessa forma. O que é mais interessante, como é que os deputados da base defendem um governo que diz que está certo, mas não quer abrir o pedido de impeachment para julgá-lo? Não quer que investigue a saúde, por exemplo, o CPI da saúde, que nós temos também lá. Por que não quer assinar? Como é que é esse posicionamento da base do governo? É contraditório. Não diz com a conduta do parlamentar. Você está defendendo o certo ou está defendendo o errado? Então, esse questionamento, nós queremos que cada deputado faça o seu juízo de valor e diga se o governador está certo ou está errado. Porque, de forma oculta, já estão dizendo que o governador está certo. E não é isso. Estamos vendo arbitrariedade, inconsequência, ingerência, nós estamos vendo ineficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Desde os respiradores, que todo mundo sabe que o governador comprou superfaturado. E ele, com orgulho, defendeu a compra superfaturada. Veja o que aconteceu com o Hospital Newton Lins, uma outra aberração que não funcionou, e muitos morreram na expectativa de ter um leito de UTI, uma enfermagem que não funcionou. Veja o falta de planejamento do oxigênio que aconteceu em Manaus, que agora é uma CPI nacional, que nós vamos ter um senador da nossa cidade que é o presidente da CPI, em que eu espero um resultado palpável, um resultado que seja independente, uma CPI que traga o conforto para as 10 mil famílias que tiveram suas vidas ceifadas por omissão e negligência de um governo do Estado, que entre a primeira e a segunda onda, ele falou em alto e bom tom para o Brasil ouvir: o Amazonas é referência no tratamento de Covid. E olha o que aconteceu, olha o que nós passamos. O Amazonas foi o epicentro da pandemia. O Amazonas entrou na parte negra de qualquer manchete nacional e internacional. Nós ficamos manchados pela incompetência. Será que isso não toca o coração das pessoas que defendem o governador? Aonde é que está o lado humano de cada representante do povo que está ali representando a sociedade? Como é que nós podemos defender o governador e não querer julgar os pedidos de impeachment ou querer abrir a CPI? É contraditório. Então, eu não aguento. Não dá para entender por que a casa se fecha as 4 paredes e deixa transparecer que está tudo bem. Não está nada bem. O Estado está de mal a pior. As consequências da Covid, nós vamos vivendo a todo instante, mas vem outras consequências econômicas, tributárias, financeiras, aí pela frente. Então, o nosso pedido é simplesmente um desejo da sociedade e que traga luz para esse momento de tanto desconforto para nossas famílias no estado do Amazonas. Ok, deputado, tem um fato aí no mínimo curioso acontecendo aí. A atual mesa diretora da Assembleia Legislativa foi eleita em oposição ao governador Wilson Lima lá no início, mas hoje age como aliada do governador. O que ocasionou essa virada aí? E o que está faltando para que o governo seja realmente investigado? Olha, o que eu vejo é que está próximo de uma eleição, cada um cuidando dos seus afazeres, cuidando dos votos. A eleição é em 2022, não é agora.
A eleição não é momento para discutir a eleição. No momento é encontrar soluções, resposta, é minimizar essa dor e sofrimento. E nós precisamos trazer o conforto para a sociedade. Como é que o Estado é superavitário? 2 anos de governo e até agora nós não temos uma política na saúde. Veja o que está acontecendo hoje no Amazonas. O Amazonas, que era o primeiro em vacinação, hoje não está nem em 5º lugar em vacinação. O governo não tem planejamento, o governo não oferece auxílio, o governo não acompanha. Nós estamos aqui com 31% das pessoas que tomaram a primeira dose que não voltaram. E onde é que está o governo? Fazendo o quê? Então, se hoje as pessoas estão preocupadas com a sua reeleição, está no momento errado essa preocupação. Então eu vejo que tem mais gente para tirar foto do lado do governo do que gente preocupada com a população. Deputado, as denúncias são muitas e graves, não é? Contra o governo de Wilson Lima. E aí a Assembleia tem o dever de fiscalizar, o dever da casa é esse. Por que isso não está acontecendo? Qual a sua opinião? Como é que o senhor analisa esse porquê? Olha, está bem claro e bem transparente que cada um está cuidando do seu voto, utilizando a máquina do governo do Estado para poder renovar seu mandato. Não é por aí, não é o momento, não é adequado isso agora. Que você viaje, que você vai visitar a sua base, que você dá uma emenda parlamentar, tudo bem, mas, sabe, não há necessidade de esquecer o povo e olhar só para o seu umbigo agora. Não há necessidade para isso. Então é um momento inadequado porque a gente vê o que está acontecendo. A eleição é 2022. Nós estamos em plena pandemia. E se você perceber, o governo quando faz tumulto. E aí, nisso há uma contaminação. É bem claro e notório. Então, eu fico simplesmente estarrecido e aborrecido. Eu acho que a população tem que enxergar melhor a Assembleia Legislativa, acompanhar o papel do deputado, saber o que ele representa para a sociedade, ver qual é o seu papel. Eu, recentemente, falei da tribuna, feche a Assembleia. Por quê? Porque ela não fiscaliza, não está legislando, o pessoal não está fazendo nada em relação ao governo. Só vejo fotos e mais fotos. Então, qual o papel da Assembleia? Para que nós estamos ganhando lá o nosso salário? Para que nós fomos eleitos? Então, se não faz o seu papel, que feche. Nem pedido de resposta da Assembleia está conseguindo ter dos órgãos como a Secretaria de Saúde, como eu pedi de vários órgãos e não chegam. Então, se não tem o seu papel constitucional funcionando, se não faz valer o poder que é essa casa, feche. Deputado, fazendo aqui uma observação, o senhor mesmo falou que os deputados estão mais preocupados, cada um com o seu mote, né? Cada um com os seus problemas ali, com as suas casas, a questão política. E os deputados estão preferindo ficar discutindo projetos como se a maioria deles estabelecia aí o dia do animal, por exemplo, sem raça definida, o que virou até meme, inclusive, na internet, do que ficar investigando realmente irregularidades e os demandos do Executivo. Isso aí é um fato que nós estamos vendo aí, que nem o senhor falou agora há pouco, né? Parece que não está acontecendo nada nesse momento na Assembleia de importante, não é isso? É isso aí, entendeu? Eu não sou contra os projetos de vários colegas, mas tem coisa mais importante para poder ser olhada, para ser discutida, para ser fiscalizado. A saúde, qual foi os leitos ampliados, qual foi os equipamentos instalados, o Delfim Nazis está funcionando 100%, não está, estão recebendo uma fortuna, aquilo é um hospital brilhante, bonito, mas imoral. Aquilo vai custar só o prédio 3 bilhões de reais, só o prédio, fora a administradora. Aquilo é aberração, aquilo é mensalidade de corrupto. Então está funcionando, não está? Hoje tem toda a estrutura na saúde para evitar que o paciente passe pela terceira onda. Ninguém sabe. Nós fizemos audiência e o secretário não respondeu as respostas feitas para ele. Então, se a Assembleia não fiscaliza, fica num negócio constrangedor, porque até hoje
está morrendo paciente por falta de insumos e por causa da Covid. Deputado, e lembrando aí que os pedidos de impeachment começaram também bem antes, né? Já em 2019, 2020, já tivemos aí pedidos de impeachment. E o senhor acha que essa postura dos deputados tende em não investigar e não levar adiante os processos, tem algo a ver com aquela lista dos 5% com o nome de alguns deputados que foi apreendida pela Polícia Federal durante uma das operações Sangria? Olha, existe tanto uma preocupação de diversas formas. Os que estão do lado do governo, apoiando ele, que não querem sair de perto do governo, não querem se descolar da estrutura do governo. É isso que a sociedade tem que analisar. Quem está do lado do governo? Quem quer ficar com o governo e quem quer continuar com essa mesmice? Porque essa dor da perda, ela é muito forte. Eu perdi parentes, eu perdi amigos e continuo vendo pessoas ainda muito doentes. Então, as pessoas não querem perder o que têm. Ok, deputado, para finalizarmos a entrevista de hoje, a composição aí da CPI no Senado tem sido aí muito acirrada. Como o senhor está analisando aí a escolha do senador Omar Aziz como presidente e a do senador Renan Calheiros como relator? Olha, veja bem, eu acho que isso tem que ter um respeito muito grande com a sociedade, tá? Na minha ótica, eu acharia de bom entendimento que o senador, por exemplo, Omar Aziz, se não fosse o presidente, deixasse que tivesse mais isenção, tá? Porque nós sabemos que ele tem uma leitura, tem um perfil, mas é o adequado para a CPI? Então, eu acredito que no momento não é o mais apropriado ele na presidência da CPI. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Muito obrigado, estou à disposição. Fique com Deus. Obrigada, bom trabalho. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas. 6h47, boa noite. Agora sim, nós vamos saber a previsão do tempo aí para amanhã, né? Amanhã é terça-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens, período de nublado, com chuva a qualquer hora, à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 75%, podendo chegar até a 94%. Hora 6h52, boa noite. O Dia do Índio, comemorado hoje, acontece em meio à pandemia da Covid-19, doença que agravou aí a vulnerabilidade dos povos indígenas. Por isso, eles foram forçados aí a mudar hábitos preservados há séculos. Carlão, daí rituais sagrados foram cancelados, muitas danças tiveram que ser adaptadas e o convívio entre eles remodelado. A Covid-19 impôs uma nova realidade aos 19 povos indígenas aqui do Amazonas, que tem o dia de hoje como um marco de resistência. A repórter Nathalie Moraes conversou com algumas lideranças indígenas e conta pra gente sobre as dificuldades enfrentadas em meio a esse momento pandêmico. Vamos conferir. Um povo forte, uma cultura rica e uma história de luta. Atualmente, eles vivem a pouca valorização e uma sensação de esquecimento. Neste Dia do Índio, ou Dia dos Povos Indígenas, mais do que apenas lembrar a importância dessa etnia para a formação cultural do Brasil, a data vem para reforçar a necessidade de conscientização e respeito para com essas comunidades e seus povos. Ainda mais neste momento atual, em meio à pandemia do novo coronavírus e uma situação econômica difícil em todo o mundo. A professora Cláudia, da etnia Baré, perdeu seu pai para a Covid-19 há uma semana e relatou as dificuldades enfrentadas por seu povo, que só aumentou nesta pandemia. Atualmente, a nossa sobrevivência perante essa pandemia. Eu, professora Cláudia Baré, faz 6 dias que perdi meu pai, com as sequelas dessa maldita doença chamada Covid, que foi criada pelos Cariua. Onde eles lutam entre eles, e quem sai perdendo somos nós. Somos os povos mais desprotegidos da face da terra. Essa data é uma data
que para mim é mais só um dia de lutar pela nossa sobrevivência, pela nossa vida, lutar pelo nosso direito principal, que é o nosso direito de viver, a nossa liberdade de viver, a nossa cultura indígena, que nós temos sim, nós temos cultura, nós temos uma origem. Ninguém é como a maioria que se originou de várias vertentes, várias origens, né? Não, nós temos a nossa origem, que é original mesmo, ninguém pegou carona de ninguém. Nós somos original desse lugar, dessa terra chamada Brasil. 1.039 indígenas desde o início da pandemia perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Segundo dados levantados pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, criado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Até este domingo, eram mais de 52.494 indígenas infectados em 163 povos de todo o país. Yura Marubo, liderança da terra indígena Vale do Javari, afirmou que a Covid-19 levou grandes lideranças indígenas. Esse ano, nós ainda enfrentamos a questão da pandemia, que nos levou lideranças indígenas, pesquisadores, cientistas, anciãos, crianças, jovens e a dizimação de muita liderança indígena. E isso faz com que esse seja um dos piores anos de nossa história. E por conta disso, estamos ainda aqui, resistindo e mostrando que até o último índio ainda vamos lutar muito para que a nossa existência como povos originários dessa terra possa existir e coexistir por muito tempo. Na manhã de hoje, o Ministério Público Federal afirmou em nota que o país passa por um momento de retrocesso na política indigenista, pois a omissão na demarcação de terras indígenas, desestruturação na Fundação Nacional do Índio e negligência em meio à pandemia. O Ministério Público Federal também vem criticando a falta de medidas para evitar o alastramento da Covid-19 entre os povos indígenas. A nota menciona ainda a resistência do governo federal em implementar um atendimento e vacinação prioritária aos indígenas que vivem nas cidades e em territórios não formalmente demarcados. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem quase 900 mil índios distribuídos em 827 municípios brasileiros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vem a Manaus na próxima sexta-feira, dia 23, oficialmente para uma pauta ligada ao turismo. Vai ser a primeira vez que o presidente vem a Manaus desde 27 de novembro de 2019, quando participou da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que é a FESPIM. A agenda da presidência consta que Bolsonaro vem para Manaus inaugurar a segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 57 minutos. Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 442 novos casos de Covid, totalizando para 364.028 o total de casos da doença no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 25 mortes por Covid-19, elevando para 12.396 o total de mortes registrados aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 13.900.000 casos confirmados de Covid-19, com 373.000 mortes. O país também soma 12.300.000 pessoas que estão recuperadas da Covid-19 em todo o país. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Se a sociedade não reagir à CPI da pandemia, vai blindar governadores e prefeitos que receberam bilhões de verbas federais para enfrentar a Covid e nada fizeram. A declaração é do senador Eduardo Girão, do Ceará. Girão é concorrente do senador Omar Aziz à presidência da CPI da pandemia. Segundo ele, o comando da comissão precisa ter isenção e independência para investigar todos os entes da federação. Omar Aziz foi alvo da Operação Maus Caminhos, que apurava
apurava desvios de mais de 200 milhões de reais da saúde do estado do Amazonas. A esposa dele, a deputada estadual Nerme Aziz, apareceu recentemente ao lado do governador Wilson Lima entregando cestas básicas doadas pelo estado. O próprio Omar já declarou apoio ao Wilson Lima. Hoje, o senador e o governador são aliados políticos na gestão estadual. Como a pandemia no Amazonas é um dos principais alvos da CPI no Senado, a atuação de Omar se torna suspeita. O povo lembra que Omar pouco se manifestou contra as mortes por falta de oxigênio e leitos no Amazonas e estará atento para impedir que a CPI acabe em pizza para as autoridades estaduais. 18 horas. Tudo bem, Karime, 6h59, fechando mais uma edição do 18 Horas na apresentação Karime Leão. E Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição DJ Luciano Matheus. E lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo 18 horas para todo mundo, ele, o Wellington Trovão. Valeu, Karime, boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 Horas. Até lá. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.